Por que que é importante a gente falar um pouquinho da independência? Porque, querendo ou não, o movimento de independência que acontece no Brasil, ele é reflexo, em parte, desse movimento que a gente chama de iluminismo. Só que, claro, no caso do Brasil, um pouco tardiamente, já que a maioria dos movimentos de independência baseados nas ideias iluministas, como foi o caso da independência dos Estados Unidos, o caso da Revolução Francesa, lá na Europa, ainda foram no século XVIII. Mas aqui na América, principalmente no início do século XIX, nós temos um reflexo muito grande desse processo de independência das colônias da antiga metrópole espanhola ou da antiga metrópole portuguesa, e as ideias iluministas elas estão presentes nesses processos de independência. Então, antes da gente entrar especificamente na questão do movimento de independência, vamos falar um pouquinho, desculpa, antes de entrarmos diretamente na questão das ideias iluministas, vamos falar um pouquinho desse processo que resultou na independência do Brasil. O processo de independência em si, ele tem tudo a ver com a maneira como Portugal manteve o domínio sobre o Brasil desde lá o início do século XVI. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar em algumas aulas anteriores, agora nessa revisão semestral, exatamente esse contexto de que Portugal vai gradativamente estabelecendo um modelo de domínio, um modelo de exploração sobre o território brasileiro, no sentido de buscar cada vez mais o controle, cada vez mais o lucro com a exploração da chamada empresa colonial. E é nesse contexto que nós acabamos tendo, então, uma reorganização das questões dentro da própria Europa. O que nós chamamos de iluminismo é exatamente um segundo movimento da burguesia europeia. O que aconteceu antes do chamado iluminismo? Nós tivemos a formação dos Estados nacionais, a união da burguesia com os reis, no sentido de implantar um controle sobre, principalmente, a nobreza feudal, e nisso surgiu aquilo que nós chamamos de absolutismo. Nós vimos que o absolutismo ele foi baseado num conjunto de ideias defendidas pelos chamados teóricos do absolutismo, pelo Maquiavel, pelo Baudin, pelo Bossuet, pelo Thomas Hobbes. Todos eles pensam a ideia de que era necessário centralizar, concentrar o poder nas mãos de um único indivíduo. E isso foi importante para a burguesia lá entre os séculos XVI até o século XVIII, no sentido de que ela precisava de condições favoráveis para desenvolver as suas atividades, para desenvolver os seus negócios. Mas passados aí 200, 250 anos, o que vai ocorrer? Essa burguesia, ela se consolida não mais apenas como uma classe de negócios, mas ela começa a buscar uma autoafirmação em termos de sociedade, como classe social, como grupo que quer, além do controle da economia, também uma ascensão social e uma ascensão política. E é aí que ela se depara com um empecilho à sua ambição. Qual é o empecilho? É exatamente o fato de que o poder está centrado nas mãos do rei, de forma absoluta, e esse rei se vale do quê? Se vale da sua aliança com a nobreza e com o clero para manter uma situação privilegiada, para manter uma situação, em alguns aspectos, de controle absoluto da sociedade. E essa burguesia, que agora já se consolidou economicamente e quer também essa sua participação política, ela não consegue avançar num Estado fechado, num Estado absoluto, onde os privilégios, onde as vantagens são do rei, do clero e da nobreza. Então, o que faz essa burguesia? Ela começa a defender mudanças nesse modelo de sociedade que ela mesma ajudou a construir. E é aí que começa a surgir um movimento que fica conhecido como
iluminismo. Iluminismo no sentido de iluminar, de ter novas ideias, de pensar um mundo novo, um mundo diferente daquele mundo que se tinha até aquele momento. Nesse contexto, o que você começa a ter como uma das principais contestações? Lá na fusão das ideias que defendiam o absolutismo, surgiu inclusive aquela teoria do direito divino, né? A ideia de que o rei era uma figura escolhida por Deus e, portanto, estava acima dos homens, estava acima dos contextos, digamos, mais racionais. Os pensadores iluministas começam exatamente a defender a questão da razão, a questão da análise da sociedade sob outros aspectos que não seja o aspecto do direito divino. E é exatamente para isso que pensadores como Descartes, o John Locke, o Isaac Newton vão aparecer nesse período. Mas, além deles, os grandes nomes do período iluminista são o Jean-Jacques Rousseau, o Voltaire, o Montesquieu. Esses pensadores eles começam a usar, primeiro, um raciocínio lógico, uma ideia mais concreta sobre a organização da sociedade e, principalmente, começam a defender o direito dos indivíduos que estão inseridos numa sociedade de contestar o governo que eles possuem, de questionar, de criticar e, principalmente, de escolher. Essa é a principal característica do movimento iluminista. A ideia de que não há alguém predestinado a ser o governante, que os indivíduos que fazem parte de uma sociedade devem ter o direito de escolher os seus governantes e, inclusive, se não estiverem satisfeitos com a sua forma de agir, com a sua administração, esses mesmos indivíduos teriam o direito de se livrarem desse governante, de, digamos assim, tirá-lo do poder de uma forma pacífica, porque até ocorriam nos períodos anteriores, né? Você até tinha a troca de governantes, mas normalmente isso era feito através da violência, através da força, inclusive com a morte dos soberanos e coisas parecidas. Não que agora também não se defenda essa questão, né? Mas a partir desse momento você passa a ter mecanismos propostos pelos pensadores do período de que forma você pode tornar um governo mais participativo, tornar um governo mais eficiente. Então, nós podemos começar por esses três primeiros indivíduos citados aí na página 64, que são o Descartes, o John Locke e o Newton. Qual é a colaboração do Descartes? Basicamente, a ideia de que você tem que ser mais cético, ou seja, você tem que ver para crer. Aquele conceito dele, né, penso, logo existo, é no sentido assim, de que você deve duvidar de tudo até conseguir comprovar o seu ponto de vista. Então, o Descartes é o que muitos chamam de o pai do racionalismo moderno, né? Essa ideia de você ter que provar as suas afirmações de uma maneira bem lógica. Vocês viram que nós estamos vivendo o período da lógica do Descartes, né? Qualquer um chega e diz para você, é assim. Mas como que você prova? Não, eu vi no WhatsApp, né? Então, estamos vivendo um período do racionalismo de Descartes jogado no lixo, né? Com todo o respeito. Mas é exatamente em cima dessa concepção. Bem o contrário do que eu exemplifiquei, né? O Descartes diz que você deve fazer todas as análises daquilo que você vai afirmar. A tese, a antítese, a síntese, quer dizer, tente mostrar, através do seu pensamento, através de uma forma racional, se aquilo é ou não o correto, o objetivo. O outro pensador que tem uma importância muito grande nesse período é o inglês John Locke, que ele vai partir da ideia
de que o ser humano possui alguns direitos naturais, como a vida, a liberdade, a propriedade privada, que são inalienáveis, que não podem ser tirados do indivíduo. Então, que dentro de uma sociedade totalitária, absoluta, esses direitos não estariam sendo respeitados. Por isso, o indivíduo teria o direito de se rebelar, o direito de contestar quando não tivesse os seus direitos naturais respeitados nesse contexto. E o Isaac Newton, que em si não é um pensador político, né? É mais no campo da física, da matemática, mas que mostra essa questão do conceito da razão, o conceito de que o mundo tem leis naturais, tem leis da física, né? E não vontade divina. Então, se a Terra se move, ela se move por uma questão ligada aí à gravidade. Se os objetos caem do céu em direção à Terra, eles caem atraídos pela gravidade, e não porque Deus mandou cair uma maçã na cabeça dele, ou assim por diante, né? Todo mundo já escutou ou já leu em algum lugar a história do Newton sentado embaixo da macieira, né? E uma maçã caindo na cabeça dele. Sorte que ele estava na Inglaterra. Se ele tivesse no Brasil, caísse uma jaca na cabeça dele, ele não ia ter elaborado nenhuma ideia, né? Mas assim, de uma maneira geral, então, a partir desses pensadores, se começa a ter uma concepção diferente do mundo naquele período. Só que essas ideias, elas ainda estão bastante dispersas pela Europa. Por quê? Nós estamos falando de um período em que a imprensa já tinha se tornado um pouco mais conhecida, já tinha facilitado a circulação de ideias, a circulação de escritos, mas ainda não era uma coisa mais uniforme, uma coisa mais objetiva. E é aí que entra em cena a chamada enciclopédia. O período em que nós estamos falando aí, principalmente o início do século XVIII, ele é marcado, então, pelo surgimento de novas ideias em várias regiões da Europa, ideias desses três pensadores que eu já citei, ideias do Rousseau, do Voltaire, do Montesquieu. Nós temos aí outros personagens como o Quesnay, o Turgot, que são principalmente pensadores econômicos. É bom lembrar que nesse período, junto com as novas ideias no campo político, começa a surgir também uma nova ideia na economia, que é conhecida inicialmente como fisiocracia, ou os chamados fisiocratas. O que são esses fisiocratas? São pensadores que começam a defender a ideia de que a base da economia não deve ser o comércio, como vinha sendo desde a era das grandes navegações, ou mesmo durante o período absolutista, em que a base da economia das monarquias absolutistas era o mercantilismo e o chamado monopólio. Então, o fato dos reis terem nas suas mãos o monopólio das companhias de comércio, das atividades comerciais, dava a eles um grande poder econômico. O que vai ocorrer nesse período? Começam a surgir ideias sobre a necessidade de você valorizar outros setores da produção, principalmente a questão da agricultura e a questão da indústria. Porque o que começam a defender os fisiocratas? Que o comércio é uma atividade estéril, que o comércio não produz nada, a não ser lucro, que ele se aproveita da produção da indústria, da produção da agricultura, da produção da mineração, para ganhar dinheiro sobre o trabalho dos outros setores. Então, por isso, os fisiocratas começam a defender o que eles chamariam de uma economia natural, uma economia ligada mais àquilo que era a produção de fato. E, a partir dessas ideias, começam a surgir também as ideias liberais, a ideia de que não se poderia permitir que o rei controlasse toda a economia.
A ideia de que o próprio mercado, a própria economia, deveria estabelecer suas regras, deveria estabelecer a maneira como iria se organizar no dia a dia. Então, tudo isso aí, todos esses pensamentos, eles estão surgindo em várias regiões da Europa. Mas o que acontece nesse contexto? Não há uma unidade de pensamento ou não há um acesso de todos a esse pensamento. E é nesse aspecto que aparecem dois franceses, o Denis Diderot e o Jean d'Alembert, que resolvem fazer uma síntese, fazer uma união desses vários pensamentos que estão surgindo em várias regiões e colocá-los todos numa única obra, que hoje é conhecida popularmente como a enciclopédia, mas que eles chamaram na época de Dicionário Ilustrado das Artes, dos Ofícios e do Saber. Ou seja, a enciclopédia ela era uma união de tudo que estava ocorrendo no período, desde as grandes inovações tecnológicas da época, como, por exemplo, a invenção do carrinho de mão, o uso de roldanas para levantar pesos nos portos europeus, ou novas formas de compor uma música, ou peças de teatro, óperas, tudo isso vai aparecer na enciclopédia. Por quê? Porque ela tem artigos dedicados à música, às inovações técnicas da época, à culinária, à política e assim por diante. Então, por isso o nome enciclopédia hoje, né? O que é uma enciclopédia? Antes da internet, antes do Google, né? Você basicamente tinha como sua fonte de pesquisa uma enciclopédia. Tanto que uma fonte bastante conhecida na própria internet é a Wikipédia, né? Exatamente, digamos, mantendo aí o nome da enciclopédia, mas uma enciclopédia virtual, uma enciclopédia digitalizada. Mas, de uma maneira geral, antes de qualquer ferramenta de busca que nós temos hoje, a enciclopédia física, né, em vários volumes, era a grande fonte de informação, a grande fonte de conhecimento que você tinha. Era tradição, em algumas casas, de ter enciclopédias com seus 20, 30 volumes aí, era um verdadeiro patrimônio, né? Hoje, claro, já não tem mais tanta importância no seu aspecto físico, exatamente por causa do acesso que nós temos ao conhecimento via internet. Mas, de uma maneira geral, é graças à enciclopédia que começou-se a popularizar essas novas ideias que estavam surgindo dentro do continente europeu. E é exatamente a partir daí também que ela começa a se tornar um perigo, uma ameaça, até mesmo em alguns aspectos, ela começa a ser censurada, começa a ser proibida em várias nações europeias, porque muitos soberanos absolutistas se sentem intimidados, atemorizados, exatamente por causa da maneira como ela está divulgando, está difundindo novas formas de pensar o mundo. Então, só resumindo o que o texto de vocês coloca. A enciclopédia era organizada em forma de verbetes, tratando de problemas sociais, confiança no poder da razão, observação, experiência, afirmação do direito à liberdade de pensamento, isso é um perigo, desvinculação de dogmas religiosos, crença nos frutos trazidos pela liberdade, descobertas científicas, implemento de técnicas, progresso da civilização, entre outras discussões propostas. Então, percebam que ela tinha um alcance muito amplo e, graças a isso, ela se tornou uma ferramenta de divulgação dessas ideias pelo mundo. Quando a gente fala da independência dos Estados Unidos, que ocorreu ainda antes da Revolução Francesa, uma das primeiras influências que se cita lá, os enciclopedistas franceses, os iluministas franceses. Por quê? Porque essas ideias chegavam através dos escritos. Quando a gente fala aqui no Brasil da Inconfidência Mineira, da chamada Conjuração Baiana, inclusive um dos fatores que explica por que os membros da Conjuração Baiana foram presos é porque foram pegos com eles trechos
da enciclopédia, e isso era considerado subversão, era considerado traição ao rei. Então, dentro do contexto da época, a enciclopédia ela é, sem dúvida nenhuma, a grande difusora dessas ideias, desses princípios que depois vão ficar conhecidos como os princípios iluministas e que muitos vão resumir em três palavras, né? A liberdade, a igualdade e a fraternidade. Mas, de uma maneira geral, ela acaba se tornando uma ferramenta importante, principalmente para a burguesia da época, que quer essa mudança, que quer essa sua ascensão política nesse momento histórico. E aí, quando se fala da questão política, não dá para se falar das mudanças políticas propostas sem falar de três pensadores do período, do Montesquieu, do Voltaire e do Rousseau. Montesquieu, principalmente, porque a sua ideia de poder é a ideia de que você só teria uma divisão justa do poder se esse não estivesse centralizado nas mãos de uma única pessoa. No sistema absolutista, o rei propunha as leis, o rei executava as leis e o rei nomeava os juízes que iam fiscalizar ou não a aplicação da lei. Ou seja, todo o poder estava nas mãos do rei. Qual é a proposta do Montesquieu? A proposta do Montesquieu é que o poder seja dividido e que ele seja contido pelo próprio poder. Então, nesse contexto, nós temos os princípios básicos do chamado Estado contemporâneo, a ideia da tripartição dos poderes. Então, hoje nós temos em praticamente todos os países do mundo, mesmo alguns países que têm governos autoritários, para dar um certo verniz, tem a divisão dos poderes, mesmo que eles não tenham tanta autonomia entre si. Mas a ideia básica é poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Cada um tem suas próprias atribuições e, basicamente, um deve funcionar como limite ao outro. Tá? Então, se a gente analisar a nossa sociedade atual, no Brasil, a gente tem ouvido muitos discursos contra o poder judiciário, contra o poder legislativo, partindo principalmente do poder executivo. Por quê? Porque exatamente eles estão cumprindo a sua função. Independente do indivíduo, independente do momento, é esse o papel que se reserva à tripartição dos poderes. Um poder deve conter o outro. Um poder deve fiscalizar as ações do outro. Então, dentro desse contexto, a atribuição do legislativo é elaborar leis. A atribuição do executivo é colocar essas leis em prática. E a atribuição do judiciário é fiscalizar se as leis estão sendo cumpridas ou não. Então, é nesse contexto que você vai ter a grande contribuição do Montesquieu, que na sua obra O Espírito das Leis sugere, resumidamente, isso, que o poder seja contido pelo próprio poder. O primeiro país a colocar em prática essas ideias do Montesquieu são os Estados Unidos da América do Norte, quando logo após a sua independência, cria, através de uma Constituição, essa tripartição dos poderes e exatamente a limitação do poder de um poder pelo outro. E, a partir daí, vários outros países passam a adotar essa mesma divisão. Se você olhar, antes disso, já na Inglaterra, você tinha o poder limitado, no caso, pelo parlamento. A gente viu isso lá na Revolução Gloriosa, de 1688. Então, já haviam algumas, vamos dizer assim, algumas experiências de limitação do poder. Mas, a partir, principalmente, da Revolução Americana, você passa a ter uma clareza em termos de divisão do poder, principalmente porque inclui-se, no caso dos Estados Unidos, aquilo que é a grande sugestão do Jean-Jacques Rousseau. O que Rousseau propõe? Ele propõe a questão da vontade coletiva, que a vontade coletiva deve se sobrepor à vontade particular e que essa vontade coletiva deveria ser expressa pelo indivíduo
através do voto. Então, pode-se dizer que a grande contribuição do Rousseau é um dos grandes críticos sociais do período em vários outros aspectos, mas em termos políticos, a grande contribuição do Rousseau é a defesa de que o indivíduo que está inserido numa sociedade, ele deve fazer a sua escolha através do voto. Então, essa manifestação é a base dos sistemas políticos atuais. Quer dizer, o direito do voto do cidadão é que resulta na escolha dos governantes. E, no caso do Voltaire, a principal defesa do Voltaire é exatamente a separação entre o Estado e a Igreja, ou seja, a defesa daquilo que nós chamamos hoje de um Estado laico, de um Estado não religioso, um Estado em que as questões religiosas devem ficar separadas das questões políticas. Então, oficialmente, a maioria dos estados, com exceção hoje, basicamente, dos estados islâmicos, em que muitos têm a questão da religião junto ao governo, é o caso do Irã, que é um estado que defende essa questão da participação religiosa no governo, mas a grande maioria dos estados defendem, ao menos de forma oficial, a separação entre Estado e Igreja. A gente percebe que há muitas interferências religiosas também nas questões políticas, mas oficialmente o Estado é laico. Então, essa é a principal defesa do Voltaire quando ele defende que é necessário você separar os dois sistemas, certo? Então, partindo desses três pensadores, nós temos basicamente o contexto das sociedades contemporâneas. O poder político dividido em três, executivo, legislativo e judiciário, como defendia o Montesquieu, o Estado laico, separando Estado e Igreja, como defendia o Voltaire, e o direito do cidadão escolher os seus governantes através do voto, que é o que defendia o Rousseau. Certo? Alguma dúvida, algum comentário até aqui? Não? Tranquilo? Ok. Igor e Enzo, eu não estou conseguindo vê-los. Então, assim, voltando para esse aspecto, outra contribuição do sistema iluminista vem no campo da economia. Como eu disse antes, principalmente o primeiro grupo de pensadores são os fisiocratas, os primeiros a combaterem a questão do mercantilismo. E aí, por exemplo, um dos grandes defensores do chamado fisiocracismo é um francês chamado François Quesnay. Quesnay não é exatamente um economista, ele é o médico pessoal do Luís XIV, mas ele traz para o contexto da época essa crítica, principalmente ao mercantilismo, lembrando o seguinte, que nós estamos falando de um período em que a França tenta dar uma modernizada no seu mercantilismo com o chamado colbertismo, né? Com a produção, com a fabricação, principalmente de móveis e objetos de luxo para comercialização. Então, há a manutenção do mercantilismo comercial, o colbertismo, mas há já essa inovação na questão da indústria. Mas os fisiocratas defendem principalmente a questão da agricultura como a base, como a origem da riqueza, mas também valorizando a indústria, valorizando a mineração, porque eles dizem que são setores que produzem, enquanto que o comércio apenas intermedia, o comércio apenas, vamos dizer assim, usufrui daquilo que é produzido pelos outros setores. Mas o grande pensamento da economia pelos iluministas é o que nós chamamos de liberalismo. O que é o liberalismo? Liberalismo é a ideia de que você deve deixar que a própria economia se organize, que a própria economia, digamos, administre os setores da economia. Essa ideia dos liberais, ela está diretamente ligada ao fato de que você está falando de um período em que tudo estava amarrado, tudo estava controlado
pelo Estado, né? Os monopólios, as exclusividades, as balanças comerciais favoráveis em cima do chamado colonialismo. Então, o que pensam esses liberais? Eles usam uma frase naquele período que é laissez-faire, laissez-passer, ou seja, deixe fazer, deixe passar, no sentido de que o Estado não deveria tolher, não deveria limitar as ações dos indivíduos se eles tivessem condições de desenvolver suas atividades, seus negócios, eles deveriam poder fazer isso sem nenhum tipo de limitação, sem nenhum tipo de controle. Então, resumindo a frase deles, existia na ideia que cabia aos governos apenas estimular a iniciativa privada e o empreendedorismo individual. Ou seja, o mercado deveria se autorregulamentar de acordo com a lei da oferta e da procura, segundo a qual produtos raros ou muito procurados têm seus preços elevados, ao passo que produtos oferecidos em excesso têm seus preços reduzidos. Basicamente, essa seria a lei do mercado, a lei da oferta e da procura. Funciona? Funciona? O liberalismo funciona muito bem quando uma sociedade vive um período de prosperidade. Vocês podem perceber que é assim que você tem. Mas assim que você tem qualquer sinal de crise, todo liberal vira um defensor de um Estado intervencionista. Vamos pegar um exemplo agora da nossa pandemia. A pandemia fez com que a economia passasse a entrar em dificuldade. Quem teve que socorrer a sociedade? Foram as empresas privadas? Foram elas que criaram renda mínima para os seus funcionários, deram garantias de emprego para os seus trabalhadores, começaram a distribuir algum tipo de benefício para eles? Foi? Foi a economia privada? Não, né? Nesse momento, começou qualquer crise, mesmo o mais liberal começa a discursar. O Estado tem que garantir condições, o Estado tem que fazer empréstimo, o Estado tem que congelar dívidas, o Estado tem que criar planos de recuperação da economia. Então, assim, o liberalismo ele é muito interessante, muito bonito, muito prático, na defesa da lei da oferta e da procura, na defesa da livre oportunidade para todos. Mas ele deixa de ser liberal a qualquer sinal de crise. Tá? O grande exemplo histórico que nós temos do liberalismo é a crise de 1929 nos Estados Unidos. Enquanto se vivia o apogeu da prosperidade, do lucro fácil, do crescimento econômico, todo mundo era liberal ao máximo. Quando a economia quebrou, quando o país entrou numa crise terrível, quem passou a ser, vamos dizer assim, solicitado para resolver os problemas foi o Estado, com o famoso New Deal. Se nós pegarmos outros momentos históricos, o pós-Primeira Guerra, ocorre a mesma coisa, o pós-Segunda Guerra, com a criação do chamado Estado de Bem-Estar Social, em praticamente todos os estados europeus. Na prática, essa é a diferença entre o discurso e o que acontece de verdade. É muito bom ser liberal quando você tem prosperidade, mas todo mundo volta a ser intervencionista do Estado quando você tem crise, porque daí se diz que é dever do Estado garantir para todos os mesmos direitos, os mesmos acessos, certo? Mas, sem dúvida nenhuma, quando vocês falarem de liberalismo, o grande nome que aparece no pensamento liberal é exatamente o Adam Smith, um indivíduo que defende a regulação interna, que defende essa questão da lei da oferta e da procura, que acredita que quanto mais liberdade econômica uma nação tenha,
maior é a sua prosperidade, maior é a sua possibilidade de encontrar lucro, encontrar riqueza. Certo? Fica aí, então, um pouquinho para vocês refletirem. Segunda-feira, como vocês já sabem, nós não teremos aula, porque é feriado nacional, comemoramos aí a independência. Voltamos a conversar, provavelmente na terça, eu acho que eu vou substituir alguém e converso com vocês na terça, vocês vão receber o horário da semana. Beleza? Bom feriado a todos e até lá. Tchau, tchau. Igualmente. Igualmente. Valeu.